Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida. Em nome de Jesus. Estamos mais um dia em propósito de oração, em propósito de busca. Eu quero compartilhar com você através desse canal de bênção, o Ministério Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia. Eu quero compartilhar contigo neste lugar de oração a qual estou agora, nesta manhã, uma palavra que o Senhor está me dando baseado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no famoso texto, sobre a visão de um vale de ossos secos. E aqui, a primeira coisa que foi ministrada no meu íntimo, através do Espírito Santo de Deus, sobre esta palavra, é uma observação que o Senhor me levou a fazer para falar comigo. O profeta, ele foi conduzido a um lugar de morte, a um lugar de morte definitivamente decidida. Ali já era ossos, ali já era ossos secos, ali a morte já tinha passado por muito tempo. Ali já não havia mais vida, porque os ossos já estavam se tornando poeira, sequíssimos, já estavam secos. Então a morte ali já havia passado por muito tempo. E naquela situação, há um diálogo entre o profeta e Deus, Deus e o profeta, onde o que seria possível, o que não seria possível, e que obra que Deus queria ali naquele vale dos ossos secos. Então, a gente vai percebendo, aleluias, que Deus, ele, nesse diálogo com o profeta, vem uma revelação. Uma revelação, não digo nova, diferente, extraordinária, mas uma revelação que veio ao meu coração neste momento, ministrando dentro das minhas necessidades, e que compartilhando com você, talvez ela também irá de encontro a esse momento que você vive, a essa situação que você vive. Portanto, ela se torna nova, se torna extraordinária, se torna uma novidade. O profeta, ele tinha apenas que profetizar. A única ação do profeta era manifestar o sentimento de fé, de confiança no que o Senhor queria, de credibilidade naquilo que Deus queria fazer, dentro da situação, dentro da história do momento de Israel. Deus leva o profeta a um lugar para falar algo que iria de encontro com aquela situação, com aquele momento. Queria trazer uma nova revelação sobre uma situação e também uma resposta. Muitas vezes, a nossa única ação, ela é uma ação de levantar a nossa voz profética e dizer profeticamente: ossos secos se juntem, ossos secos revivam, ossos secos se tornem vida novamente. Um exército caído, morto, os ossos já secos, é profetizado que se torne novamente um exército, para que agora este exército reerguido, ressuscitado por Deus, não perca a batalha, não sucumba naquela morte da derrota em meio a uma batalha, mas agora é ordenado que se torne a da vida, que se torne a da essência, a alma de cada um, e que mais uma vez aquele vale de ossos secos ressurgisse com um exército renovado, avivado para uma grande obra. E eu estou aqui meditando no Senhor. Então ali o profeta simplesmente crendo, levanta sua voz, e a sua voz profética, baseado num sentimento de fé, de credibilidade no que Deus quer, ele profetiza por nada, ele profetiza por impossível, ele profetiza para aquilo
que necessariamente não pode ouvi-lo, mas a voz que ele profetiza alcança o céu. Chama a atenção de Deus por ser uma voz que ecoava o eco de um profeta de fé, o eco de uma voz humana com credibilidade no poder de Deus. E a obra então acontece. Querido e querida, muitas vezes a nossa ação é apenas uma voz profética determinando que algo ressuscite em nossa vida, que algo simplesmente do zero, do nada, recomece em nossas vidas de novo. Muitas vezes o Senhor quer levantar as nossas vidas em meio a um sentimento já de total desistência, num sentimento, num vale que a situação, a visão é de morte, de silêncio, e que ali só tem uma história: morreram aqui e acabou-se uma história. Mas Deus diz: não, eu vou ressuscitar neste lugar onde supostamente uma história se encerrou com um tragédia de morte. Vou trazer vida e vou trazer vitória para um exército, para um povo, para uma vida outrora morta na derrota de uma batalha. Amados, amigos, irmãos, o que Deus fala conosco esta manhã? Não importa a nossa situação, não importa o tempo que nós esperamos, e muitas vezes pela demora do tempo adoecemos, ficamos ali desesperançosos, e muitas vezes a gente até muda o sonho, muda o projeto, muda o nosso rumo. Então a gente até traça uma nova meta, porque já não acreditamos mais naquele sonho. Já parece que são ossos secos. Não adianta. Isso prova que era a vontade de Deus que não houvesse vitória. Irmãos, eu não sei quanto tempo havia acontecido o fato do Vale dos Ossos Secos, daquela visão, né? Daquela visão. Essa palavra nos traz uma metáfora, nos traz uma simbologia de que não importa qual é a nossa visão a respeito de uma situação, não importa o quão antigo, quanto possa parecer que se passou, e todos os fatos nos levam a crer só numa coisa: acabou, vamos mudar, vamos para outro plano. É o que Deus queria, é o que Deus achava que tinha que ser. Seja feita a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus era a vitória. A simbologia de tudo isso é profetizar sobre um estado de derrota para que houvesse vida e aquilo fosse transformado em vitória, em bênção, em resposta para o povo de Deus em meio a uma situação. Aqui é uma visão em meio a profecias e revelações da parte de Deus sobre a restauração de Israel e a derrota dos inimigos que outrora vieram, maltrataram, mataram, machucaram, derrubaram Israel. Há promessa de restauração, ainda que possa parecer a situação de Israel de morte consumada, plena, e pronto, acabou, já não tem mais jeito, não tem mais nada, só tem o osso seco que já começa a se desfazer, se decompor. Então Deus diz: não, agora chegou a vez do meu povo, agora chegou a hora de eu levantar o que estava morto, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ter sido a morte consumada da minha, da sua, da nossa vida, ações, projetos na área conjugal, financeira, ministerial, profissional, psicológica, moral, aquilo que parecia ser a iminente derrota, morte e pronto. Mas Deus agora diz: eu vou mudar isso, eu vou transformar a morte em vida, vou transformar o impossível numa coisa simplesmente, meramente possível, tão fácil como andar para frente nos leva a algum lugar. Deus está dizendo nesta manhã que a questão não é a dificuldade, o tempo, a sentença, o que já foi definido. A questão é: sonhe, volte a sonhar, e o Senhor ressuscitará os mais remotos e antigos sonhos, ainda que os sentimentos foram de
total decepção, derrota e desânimo. Agora o Senhor, Ele vai reavivar, reanimar, Ele vai refazer, ressuscitar, vai reestruturar e vai nos colocar em estado de vitória, como um exército vitorioso. O que outrora parecia impossível e morte, agora é milagre, agora é um milagre. Iremos cantar como diz a canção: sou um milagre, estou aqui, sou um milagre, estou de pé, sou um milagre, estou vivo, sou um milagre. O Senhor honrou o nome dele sobre nossas vidas. Somos um milagre. Cantaremos o hino da vitória e daremos um testemunho na congregação dos justos. E assim, esta palavra foi o que Deus falou ao meu coração nesta manhã, e eu quero compartilhar com você esta palavra de vitória. Espero em Cristo Jesus que através do Espírito Santo Deus tenha esmiuçado, tenha explanado essa palavra através da minha voz, para que você receba essa vitória. Que o Senhor Deus de Israel resplandeça sobre a sua vida a glória dele, te levanta, resplandeça a luz, te faça mais do que vencedor em todas as coisas. Deus é fiel, mas contudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado nos currais e produto de oliveira minta, ainda assim eu louvarei, porque no tempo devido o Senhor glorificará o nome dele em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Seja mais do que vencedor em nome de Jesus. Eita, Deus grandão. Glória a Deus.